Aquele bom dia especial para você que começa a sua sexta-feira comigo aqui no canal do Leste. Final de semana tá chegando e ontem o Fluminense empatou com o Bahia lá na Arena Fonte Nova, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que vamos falar muito sobre esse jogo, mas também falaremos sobre jogadores que estão saindo, a possibilidade do Fluminense ainda contratar mais reforços nesta janela de transferências e Denis Bouanga. Eu sei que está todo mundo na ansiedade, na expectativa, ele vai chegar, não vai chegar, negociações retomadas ou não. Eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora aqui no canal do Lessa. E você já pode chegar deixando o seu like, botãozinho daqui embaixo, seu comentário, se inscreva. Não está inscrito ainda? Dá uma conferida aí, tá? Tem muita gente que assiste aqui os conteúdos e não está nem ligado, não está inscrito. Se você estiver aqui todos os dias comigo, vai ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Toda ajuda, todo engajamento, tudo isso fortalece demais aqui o nosso trabalho e traz cada vez mais tricolores para cá, tá? Vamos lá, primeiro eu vou falar um pouquinho do jogo e aproveitar para incluir já algumas informações e depois sobre o mercado de transferências, tá? Sobre o jogo, o Fluminense ele empata com o Bahia numa partida em que poderia ter conseguido um resultado melhor. Mas você pode virar e falar, pô, Lessa, o Bahia teve chance também, né? Poderia ter ganhado o jogo. É verdade, porque foi um jogo aberto. Normalmente, os jogos contra o Bahia são assim, principalmente na Fonte Nova, né? É um time que agride muito, que ataca muito. E eu já sabia, é um prognóstico fácil de se fazer. E o Fluminense, ele teve o mérito de fazer um bom primeiro tempo, no geral, teve uma boa atuação, com boas atuações, e teve uma boa atuação coletiva com boas atuações individuais. E conseguiu sair na frente, num golaço espetacular, todo mundo participando ali da jogada, todo mundo assim, né? O meio de campo todo, bola passa no pé do Martinelli, do Acosta, que fez um primeiro tempo espetacular, até o Nonato, que dá o passe, o próprio John Kennedy, né? Tabela John Kennedy com o Nonato, ele recebe e consegue tirar do goleiro. É mais uma vez uma notícia muito boa, de novo o John Kennedy marcando gol na temporada. É o melhor início de temporada da carreira dele. Isso, sem dúvida alguma, é uma notícia excelente no momento que a gente está precisando de jogadores para essa posição. Independentemente do reforço que vai chegar, ter o John Kennedy bem é fundamental para elenco, para grupo. E eu estou vendo, finalmente a gente está vendo o esforço que ele vem fazendo desde o ano passado, com uma postura diferente, com uma mentalidade diferente, aparentemente mais maduro. Finalmente parece que as coisas estão acontecendo dentro de campo. Infelizmente, a galera do lado dele não acompanhou, né? Porque o meio de campo do Fluminense no primeiro tempo foi muito bem, né? Jogando, marcando bem, contendo bem o ataque do Bahia, apesar... O Bahia teve duas chances na primeira etapa, poderia ter feito gol também, poderia, mas o Fluminense não sofreu muito. O Fluminense soube se defender, o meio de campo jogou porque tinha espaço, porque o Bahia dá espaço, só que Serna e Canóbio estavam numa noite, cara, vou te contar uma coisa, o Canóbio na verdade ele não estreou ainda em 2026, né? Não conseguiu voltar no nível de 2025, tá? Aquele Canóbio do primeiro semestre, vamos dizer assim, da temporada passada, quando ele chega. Um jogador que não consegue fazer a diferença, perde oportunidades, não dá sequência às jogadas, é um nível bem abaixo do que ele mesmo conseguiu apresentar. O Serna, para mim, foi a pior atuação dele no ano. E aí é aquela chamada experiência, Kevin Serna, que a gente brinca, mas mas é verdade, né? É um jogador mediano para bom, é isso, ele vai te entregar grandes jogos em algum momento, outros jogos fracos, outros jogos irritantes. O Serna é assim, sempre foi e não vai deixar de ser assim. Porque se não fosse assim, talvez ele não tivesse no futebol peruano até 2 anos atrás. Então, ontem ele não acertou praticamente nada e perdeu um gol que poderia ter deixado o Fluminense numa situação de uma vantagem de 2 gols que acho que dificilmente o Bahia conseguiria chegar. Porque eles iam ficar ainda mais pressionados, iam dar mais espaços e o Fluminense poderia matar o jogo. Talvez já ir para o intervalo com a situação praticamente resolvida. Mas, novamente, perdeu chance clara de gol. E num jogo desse tamanho, faz falta. E ontem fez. Às vezes, se perde o gol assim, e aí o time acaba ganhando, e a coisa vai ficando no esquecimento.
Mas normalmente em jogos difíceis assim, você não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade. E aí, beleza, o Fluminense ainda foi para o intervalo vencendo, mas no segundo tempo a gente sabia que o Bahia ia vir para cima. E a tendência natural é o quê? Gerar espaço atrás. Gerar espaço para transição, que o Fluminense já estava conseguindo fazer. O Bahia ataca com muita gente, ataca com 5, 6 jogadores. Já estava fazendo isso no primeiro tempo. No segundo tempo ainda mais. O jogo começa ali mais equilibrado na segunda etapa. Dos 15 aos 30 é um domínio total do Bahia. O gol era iminente. O Sanabria já tinha tido uma chance. O Acevedo já tinha mandado uma bola no travessão. Aquele momento era um momento de domínio. E aí, de novo, o Zubeldia demora a mexer na equipe. Quando ele chama finalmente Ganso e Santi Moreno para entrar, igualzinho contra o Grêmio. Ele chama os dois jogadores, estão parados ali e o gol sai. O Grêmio fez gol assim e o Bahia fez gol assim. Só com quase 30 minutos, o Zubeldia vai fazer as mudanças. E o time já estava pregado em campo, porque ofensivamente já não produzia mais nada. Não saía mais nada dali. Serna e Canóbio já estavam mal, apenas continuaram mal. E o Acosta, que tinha jogado muito no primeiro tempo, de novo morreu no segundo tempo. E isso é uma preocupação, né? Fisicamente, o Acosta está assim, desmoronando todo o segundo tempo. Todo o segundo tempo. E está ficando muito nítido isso. O John Kennedy era o único que estava tentando, mas estava sozinho ali. E depois, com o tempo, também foi cansando. Então o Fluminense ficou inofensivo lá na frente. O Bahia se sentiu à vontade para atacar. Depois o jogo, depois das mudanças, o jogo até dá uma equilibrada, não pelas alterações, porque o Santi Moreno de novo entrou muito mal, ou seja, é aquele jogador de 2025. O Fla-Flu, o jogo contra o Madureira foram momentos bons, mas infelizmente a realidade parece ser essa, e ele não está conseguindo mudar. De novo ele entra mal. É um jogador que não consegue pegar a bola e olhar para frente. São sempre passes para trás e para o lado. Para trás e para o lado, para trás e para o lado. Isso quando não perde. É realmente complicada a situação. E o Ganso entrou de novo, entrou apagado. Não dá para dizer, não é que entrou muito mal, mas não conseguiu dar uma diferença ali no jogo. Essa que é a realidade. Aí depois o Beldia vai colocar o Lima também, coloca a Arana, ele ia colocar o Otávio, mas eis que o jogador do Bahia, o Del, resolveu dar uma cotovelada no Freitas do nada. E aí é expulso. Ah, claro, perdão. Eu acabei pulando só o detalhe do gol aqui do Bahia. E, cara, é uma coisa que me irritou muito. Eu vou até colocar aqui, porque o Fábio falhou. É fato. Isso não tem muita discussão. O Fábio falhou, ponto, é verdade. Eu queria entender por que o James não cortou essa bola aqui. A bola veio aqui. Olha só como ele está posicionado aqui para fazer o corte. O cruzamento vem, passa na frente. A bola rápida mas passa na frente dele. Passa na frente dele e ele não corta a bola. Ele meio que deixa passar. E aí nisso, o Fábio já está saindo ali. E você vê que o Fábio está todo torto para sair na bola. Talvez fosse melhor ele sair com o pé. E a jogada era do Freitas. A jogada ali era do Freitas. E o Fábio sai todo estabanado do gol. E aí, enfim, a bola sobra, passa e vai para o jogador do Bahia fazer o gol. Se o Fábio não sai ali, fatalmente o Freitas teria feito o corte. Então, ele falhou sim, mas eu não entendo porque o James não cortou aquela bola antes. Aliás, uma atuação muito fraca do James no jogo. Do Freitas também fraca, mas o James ontem realmente foi mal. O Bahia chegou ao gol e aí tem aquela, depois da expulsão, o Fluminense tem 10 minutos ali de domínio, né, de controle, sem criar chance clara. Mas volta a pressionar, volta a ter o controle, mas não consegue chegar ao gol da vitória. Então, é um resultado que fica um sabor amargo, porque o time fez um bom primeiro tempo e falhou e levou um empate por uma falha. E não fez um 2-0 porque perdeu um gol absurdo, inacreditável com o Serna. Então o resultado poderia sim ter sido melhor. Se a gente olhar para o que é o campeonato, empatou com o Bahia fora de casa. O Bahia vinha, gente, de 100% de aproveitamento. É importante lembrar, 7 jogos, 7 vitórias. Não é qualquer equipe. É uma equipe que em condições naturais vai brigar na parte de cima da tabela. É importante ressaltar isso também, né? Não é qualquer equipe, não.
Mas, enfim, 2 pontos que para mim ficam pelo caminho e que o Fluminense perde. Poderia ter, se tivesse caprichado mais, se os atacantes estivessem numa noite minimamente decente, poderia ter conquistado essa vitória. Savarino não viajou lá para Salvador, e eu já completo aqui com uma informação. O Zubeldia falou sobre ele, eu tinha essa informação ontem no início da tarde. Ele sentiu um incômodo muscular. E pelo que falou o Zubeldia, é uma questão já antiga também. A princípio não preocupa para o final de semana e para a sequência, porque ele sente isso e aí o treino já era na véspera do jogo, viagem, a margem era muito pequena ali, então preferiram não arriscar. Mas de fato não foi só um controle de carga, ele sentiu um problema muscular e vamos ver como vai ser. Ele vai treinar normalmente hoje e vai para o jogo domingo. A gente vai aguardar para ver isso. E outro que não viajou é o Everaldo. A gente falou sobre ele ontem. O Everaldo tem uma proposta dos Emirados Árabes, tá? Dos Emirados Árabes, a proposta para o Everaldo. É uma situação que está se encaminhando. Não dá para falar que está fechado ainda, mas eu ouvi que a negociação está encaminhada para ser uma rescisão de contrato ali amigável entre as partes. Está sendo negociado o que o Fluminense tem que pagar, enfim, mas a ideia é fazer uma rescisão de contrato e ele vai em definitivo para os Emirados Árabes. Chegou também proposta da Arábia Saudita, mas para a Arábia Saudita ele não queria ir. Teve interesse do Atlético, mas todos os clubes aqui do Brasil queriam dividir salário, porque o salário do Everaldo é muito alto. Incrível que pareça, mas isso é o futebol. O salário do Everaldo é muito alto. E, enfim, para o Fluminense é o melhor dos mundos, porque ele já vai em definitivo e não tem que pagar nada. Tá? Então é uma negociação que está caminhando para ser concluída e a tendência é que seja concluída ainda nesta sexta-feira. Tá? Vamos ver se a coisa realmente vai evoluir. E foi o que eu falei. O Everaldo é um cara muito querido no Fluminense por todo mundo gosta dele, é um cara que respeita muito o clube, mas é o melhor caminho para os dois lados. Para ele, que não tem mais clima para ficar no Fluminense já há muito tempo, e também, evidentemente, para o clube. E para a gente fechar aqui esse vídeo, eu sei que você quer ouvir sobre Denis Bouanga. Bom, passado toda essa situação do Ares, e aí eu vou acrescentar aqui só uma informação sobre a saída do Ares. Inclusive, o Ares já assinou pré-contrato com o Palmeiras, tá? O Palmeiras vai pagar durante 4 anos pelo John Ares ao Wolverhampton, sendo que serão 36 milhões de reais por temporada, né? Por ano, nesses próximos 4 anos. Inclusive, eu vou falar sobre o John Ares no próximo vídeo, porque é um capítulo à parte, tem muita informação de bastidores que eu vou trazer para vocês para acrescentar, mas uma coisa que não foi citada é que dentro da proposta de 20 milhões de euros que o Fluminense fez para tentar atravessar o Palmeiras, estava descontado ali essa mais-valia, porque estava previsto, quando o Fluminense fez a venda para o Wolves, que numa venda futura o Fluminense teria direito a 10% da mais-valia. Na época, o clube divulgou 10% da compra e a comunicação não foi correta. É 10% da mais-valia, não é do valor total da negociação. O que é mais-valia? É o lucro da operação. Então o Fluminense vendeu por 17 milhões de euros e o Wolverhampton está vendendo por 25 milhões de euros, ou seja, uma diferença de 8 milhões de euros, beleza? Então o Fluminense tem 10% de 8 milhões de euros, isso vai dar 800 mil euros, dá mais ou menos ali 5 milhões de reais, ou quase isso. Tá? Basicamente é o que o Fluminense vai lucrar com essa ida do John Ares, do Wolverhampton, para o Palmeiras. Basicamente é isso, tá? Então eu vou falar mais sobre a situação do Ares, que já está definida, está resolvida. Já assinou pré-contrato com o Palmeiras, vai assinar um contrato de 4, vale por 4 temporadas. Isso tudo, essa loucura toda, essa correria toda, fez com que a negociação com o Bouanga fosse paralisada durante esse tempo. Então, com essa situação do Ares já definida, porque foi criada realmente uma força-tarefa para poder montar, enfim, tocar toda essa operação John Ares, com isso, já no passado, o Fluminense volta o seu foco para Denis Bouanga. E sim, o clube retomou as conversas com o Los Angeles FC para tentar acertar com o jogador, né? Força máxima agora, o Fluminense volta com tudo para essa negociação, para chegar a um consenso com o time da MLS, porque havia uma discordância ali, questão dos valores, de forma de pagamento, as conversas vinham evoluindo até, enfim, a bomba John Ares aparecer,
e agora o Fluminense vai fazer de tudo para chegar a um acordo com o jogador o mais rápido possível. Já tinha informado isso aqui para vocês ontem, mas reforçando também, aliás, nos últimos dias, né, ontem especificamente sobre a retomada dessa negociação. Já tinha falado que o jogador quer muito, gostou muito do interesse do Fluminense, da proposta que o Fluminense tem para ele, do projeto que o Fluminense apresentou para ele vir aqui para o Brasil. Para ele seria um desafio enorme e o Boanga quer muita transferência. Tá? Inclusive lá ele já deixou isso claro. Então a gente vai aguardar porque muito em breve a gente pode ter novidades em relação a essa situação e claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa. Vou ficar ligado aqui de plantão para trazer essa informação para vocês, tá bom? Zagueiro, a possibilidade de contratar um zagueiro, há uma possibilidade, porque há a possibilidade de saída. E não é o Freitas, pelo que eu sei, tá? Mas há uma possibilidade de saída dentro do sistema defensivo do Fluminense. E aí o clube pode ir ao mercado, contratar um zagueiro, mas não vai ser zagueiro nível Nino, não vai ser zagueiro para chegar titular absoluto, seria mais um zagueiro para composição de elenco, porque o dinheiro está sendo reservado agora para contratar o Boanga, se der certo, para no meio do ano trazer o Nino, repatriar o Nino, trazer ele de volta. Então o investimento vai ser todo nesse sentido. E aí, caso realmente seja necessário, há a possibilidade, de fato, do Fluminense voltar ao mercado para trazer mais um zagueiro para compor ali a zaga, tá? Isso é o que eu posso dizer para vocês. Por enquanto, vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Sua participação é sempre muito importante. Conto com vocês. Tamo junto. E a gente volta com um vídeo com muita informação de bastidores já para vocês.